Saúdes, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, o Senhor é bom. O Senhor é bom e provedor para todos aqueles que te buscam, que o buscam em espírito e em verdade. Sabemos que nós passamos por bastantes circunstâncias difíceis na vida. Essa situação é uma coisa própria deste mundo, não é? Que é caído e as coisas têm que ser conseguidas depois disso com o suor do nosso rosto, não é mesmo? Mas sabemos que o Senhor é Deus e Ele é bom e que Ele está no controle de todas as coisas e nós devemos confiar nele em primeiro lugar. E hoje eu gostaria de falar com os amados irmãos, não é? Sobre o Salmo número 1, salmo muito conhecido, mas o Senhor tocou no meu coração para falar sobre ele e gostaríamos que nós pudéssemos pensar, não é? Refletir sobre este salmo. Bom, o Salmo número 1 nos convida a refletir sobre a importância de escolher nossos caminhos e com quem andarmos. Amado, amada, você não sabe a diferença que faz você andar com pessoas que realmente são de Deus. Tem testemunhos, não é? Da sua vida com Deus. Tem testemunho que reflete na sua própria vida. É muito importante. Amados, essa questão do nosso coração ser inclinado para situações que diz, tadinha dela, tadinha dele, a nossa pena não ajuda ninguém. O que realmente muda na vida da pessoa é um posicionamento. Então o Salmo nos remete a isso, a termos boas escolhas, né, com quem devemos andar. E o Salmo, ele nos motiva a buscar a felicidade que vem da obediência da lei de Deus, que nos fortalece e nos abençoa. Deus é o único que pode nos fortalecer e abençoar. Nos alerta sobre os perigos de deixarmos, não é, ser influenciados pelos ímpios, né? E pelas coisas que não são agradáveis a Deus. Amado, há muitas vozes neste mundo e você deve tomar muito cuidado com as vozes que você está ouvindo, com as vozes que você está dando crédito. Satanás é uma serpente e ela tem um som nos ouvidos da pessoa e a seduz e a leva a fazer coisas que ela vai ser constrangida com isso. Deve ter muito cuidado, né, de andar com os ímpios, de ouvir os ímpios, né? O Salmo 1 é uma reflexão sobre a felicidade que se encontra em Deus e na sua lei e nos seus princípios. Destaca a felicidade daquele que se afasta da influência negativa dos ímpios e se decide e se dedica aos princípios do Senhor. Aleluias, glória a Deus. O Salmo faz um contraste entre a vida do justo, enraizado nos princípios do Senhor, e por isso abençoado, com o ímpio, que perece por falta de sabedoria vinda de Deus. O tema principal do Salmo 1 é a felicidade daquele que busca a lei de Deus. O Salmo é uma linda poesia e também um grande conselho para os que são ensináveis. Amém? Então, vamos refletir sobre o Salmo 1. Aleluia, glória a Deus. Então, veja bem. Bem-aventurado o homem, aleluia, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim,
São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Amados, vamos refletir um pouco sobre esse maravilhoso salmo, não é? No versículo 1 ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então vemos que a felicidade verdadeira reside em se afastar das más influências e dos conselhos que não seguem os caminhos de Deus. Quantas pessoas legais, quantas pessoas aparentemente muito compreensivas e boas, mas que não andam nos caminhos do Senhor e, sendo assim, não têm o conselho do alto para dar a você. Então, o primeiro versículo já diz: bem-aventurado o homem, a mulher, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Caminhando, vamos para o versículo 2, e diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo encontra alegria, força na leitura, na meditação, em aplicar a lei e os princípios de Deus, porque essa aplicação nutre aquele que busca no Senhor e nutre espiritualmente. Então, nós vemos essa grande verdade, Deus falando no livro de Josué, o sucessor de Moisés. E Deus orienta Josué com as seguintes palavras, né? Então, vamos ler, né, o livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 5 ao 9, e nós escolhemos ler na linguagem de hoje. Acompanhe-me nesta leitura. Então Deus diz assim para Josué: glorificado seja o seu nome. Você nunca será derrotado. Olha que maravilha! Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra prometida, da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte, muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite. Maravilha, né? Muita gente não tem o que pensar. Muita gente gasta o seu tempo procurando mensagens depressivas ou depõe, né, contra os bons princípios. Se você não tem o que fazer, leia a palavra de dia e de noite, porque isso trará para você bênção, né? Então, ele continua dizendo: estude este livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se das minhas ordens. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Glorioso, não é? Então nós vemos no Salmo 1, nós vemos em Josué 1, que tanto um quanto o outro está falando de ler, de meditar a palavra de Deus. Né? Então voltemos para o Salmo número 1, já no versículo 3, que lemos: será como a árvore plantada junto aos ribeiros. O que isso significa? Significa que o justo, como uma árvore, estão fazendo uma comparação do justo como uma árvore,
né, bem regada, dá fruto no seu tempo devido e prospera em tudo. Amado, dar fruto no seu tempo devido. O que significa isso? Amado, muitos de nós que nos dizemos cristãos, não estamos desenvolvendo, não estamos dando os frutos no tempo devido. Por quê? Por culpa de Deus? Por culpa de Satanás? Não, amado, por culpa de nós mesmos, de não deixarmos sermos ensináveis, de, ao sermos ensináveis, cansarmos e dizer, não, esse caminho desse ensinamento não está bom para mim, eu vou procurar outro caminho. O que os discípulos do Senhor disse ao próprio Senhor? Quando o Senhor, vindo esvaziar aquela multidão, olhou para os seus discípulos e disse, vocês também não vão com eles? E os discípulos, muito sábios, iluminados, disseram, para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra, né, de sabedoria e de conhecimento. Isso é para nós. O conselho de Josué, de Deus para Josué, o conselho do Salmo 1, a fala dos discípulos para Deus deve ser, nós devemos refletir sobre elas e viver em cima disso. Para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida. Amém? Então veja, aleluias, glória a Deus. No versículo 4 diz, não são assim os ímpios não pensam assim. Os ímpios, eles se cansam rápido, eles não têm perseverança, eles acham que com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência, eles vão dar um jeitinho e conseguir o que querem. Talvez até consiga por um tempo muito curto. Nada que não é estabelecido na rocha, que é Cristo, não subsiste. Então, o Salmo diz no versículo 4, né, que a vida do justo, né, ele contrapõe contra a vida do ímpio, que o ímpio, como palha, ele é levado pelo vento. Então, por isso estou dizendo, ele pode até conseguir alguma coisa por pouquíssimo tempo, porque ele é levado como palha, não é? É como o vento. Ah, isso é muito triste. Vamos para o versículo 5. Por isso os ímpios não ficarão de pé no juízo. Isso é muito sério. Amados, nós estamos vivendo uma experiência. Nosso espírito está vivendo uma experiência humana, não é? Em um tempo determinado por Deus, e nós todos iremos ao juízo de Deus. Aleluias. Então, aqueles que não seguem os princípios de Deus, a lei de Deus, né? Eles são considerados ímpios, e os ímpios serão julgados e não serão aceitos no conselho dos justos. Por quê? Por que que foram rejeitados? Tadinhos. Por que que eles não foram aceitos? Eles não foram aceitos e não serão aceitos porque não querem ser aceitos. Porque como Satanás são rebeldes, eles se rebelam contra a palavra de Deus, como o princípio de Deus. Não foi assim com Satanás, né? Ele vai e se rebela e não ficando feliz de descer à terra, não é? Ele traz, né, com o seu rabo, né, ele traz 1/3 dos anjos que também deram ouvidos a ele. Como temos pessoas que se deixam iludir pelos de Satanás, falando na sua mente. Amados, é por isso que em Efésios capítulo 6, nós temos a armadura de Deus. E uma armadura muito importante para não ouvir os de Satanás é o capacete da salvação. Isso. Então, nós vemos que esses que não querem ouvir e não querem ser ensináveis, no dia do Senhor, não permanecerão em pé no tempo do juízo. Mas você, que está me ouvindo, tem tempo de reconsiderar os seus caminhos, se caso eles não forem bons, e se voltar ao Senhor. No versículo 6, o último versículo deste lindo salmo diz: o Senhor conhece o caminho do justo. Muita gente, amados, não vai te conhecer,
Muita gente não conhece a nobreza que tem dentro de você, mas o Senhor conhece o caminho dos justos. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem uma relação especial. Ele conhece o caminho do justo e os guia pelo caminho aplainado. Mas, em contraposição, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios, cheio de pecado, cheio de transgressão, de rebelião, de desobediência, não será bem-sucedido. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 11, e versículo de 26 a 28, na linguagem de hoje, que diz assim, aleluias, preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Amados, hoje o Senhor está pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês serão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes dá hoje, que Ele está dando hoje, mas terão maldição se desobedecerem, se forem rebeldes, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno para seguir deuses desconhecidos. Amém? Então, em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 ao 28, Deus está dizendo, coloco diante de você a bênção e a maldição. Se você seguir a palavra de Deus, você será bem-sucedido. Se você se rebelar contra a palavra de Deus e buscar outros deuses, você será uma pessoa que não encontrará a felicidade nos seus caminhos. Amém? Então, quando lhe diz, não é, que se você se afastar das suas ordenanças e seguir outros deuses desconhecidos, quem são esses deuses desconhecidos? Demônios? Demônios, não existe outra classificação para isso, porque nós vemos, para concluir, em aleluias, glória a Deus, aleluias, em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, que ele nos alerta dizendo, ouve, ó Israel, ouve, ó meu povo, ouve aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Amém? Então, nós só temos um Deus, um único Deus, o verdadeiro, o Criador do céu e da terra e de tudo quanto é. Aquele que pode te livrar os seus pés do laço do passarinheiro, aquele que aplana os seus caminhos, aquele que te esclarece, te dirige a cada passo, aquele que te dá vitória. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Aleluia. Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos e te adoramos e te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue, levando sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todas as nossas dúvidas e dando-nos novamente a forma de sermos ligados com Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus de mistério, Deus de graça, nós te agradecemos pelo Evangelho, nós agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela reflexão de hoje, para que nós andemos no caminho de sabedoria,
que Deus deixa tanto no Salmo 1, como em Josué 1, quando ele também nos adverte em Deuteronômio, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, dizendo que nós devemos, aleluias, prestar atenção na tua palavra. Faz-nos pessoas ensináveis, faz-nos pessoas dóceis, faz-nos pessoas temente a ti, Senhor, porque a tua palavra é boa, perfeita e agradável, e ela é que nos dá vitória. Nos cubra com teu sangue. Pai, visita cada um que esteja ouvindo esta palavra e esta reflexão. Visita nas suas áreas mais necessitadas, na sua saúde física, emocional e espiritual. Visita, Senhor, no seu trabalho, na sua necessidade de ganhar honestamente o seu pão. Abre portas para esses que necessitam de portas abertas. Visita os seus lares, trazendo paz. Visita as suas mentes, Senhor, colocando o capacete da salvação. Visite, Senhor, os caminhos daqueles que te clamam e creem em ti. Senhor, abençoe cada um com as suas ricas bênçãos. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem digam amém. Glorioso é o Senhor nas nossas vidas, amados irmãos, que todos possam ser alimentados por esta palavra, que tenham uma semana de vitória. Uma semana realmente abaixo das asas do Altíssimo. Que o Senhor os abençoe profundamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.